Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Boa noite, tá começando mais um episódio TPM no ar. Boa noite, meninas. Boa noite. Quero já fazer aquele convite pra você que tá nos acompanhando. Segue, ativa o sininho, deixa o seu like aqui no nosso canal, que é muito importante pro nosso trabalho e principalmente compartilhe o nosso conteúdo com muitas mulheres, que você sabe que vai ser importante conhecer tudo que a gente está trazendo aqui de informação hoje e, claro, todas as playlists que tem aqui no nosso canal. Além disso, quero convidar você também para ir nas nossas redes sociais, @TPM no ar, tudo junto, no Instagram, TikTok, lá você vai conferir também tudo que a gente compartilha e, claro, tem prêmios, tem presentes, tem sorteios, conteúdo relevante lá nas nossas redes sociais. Agora quero apresentar a nossa convidada de hoje. Estamos hoje trazendo a convidada para trazer a pauta mais do que importante sobre o mês de conscientização, que é o Agosto Lilás, onde a gente traz a consciência da importância de falar e combater a violência contra as mulheres. Quem está aqui comigo hoje, ela é formada em Serviço Social pela Unital em 2009, atuou por 15 anos na Prefeitura de Taubaté, desses 15 anos, 7 em Gestão de Serviços, coordenou já a Casa da Mãe Taubatiana, o Abrigo Institucional para Pessoa em Situação de Rua, Núcleo Municipal para Adolescentes, o Centro POP, que é o Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o SEAS, que é o Serviço Especializado, Abordagem Social e atualmente está no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Ela dá suporte na gestão aos serviços na Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, o Centro de Dia de Pessoa com Deficiência, Abrigo Pop Rua e o Núcleo de Adolescentes. Quem conversa com a gente hoje é a Tracy Pacheco. Seja bem-vinda ao microfone do TPM. Boa noite, obrigada. Boa noite. Eu estou muito agradecida, né, pelo convite e principalmente para estar falando sobre esse tema tão importante, né, Sim. que é a violência contra a mulher. E a gente tem visto, né, muitas notícias, né, e reportagens sobre isso e o aumento, né, desses casos, não só no município, como na região e no Brasil. Exatamente. Está assustador o cenário que estamos convivendo. Se contar, parece que é mentira, mas a gente está vendo. E assim, eu até fiz uns stories, né, recentemente, contando que todos os dias a gente vê nas redes sociais casos de violência doméstica. 1, 2 ou 3. E todos os dias a gente vê feminicídio. É inacreditável. E o que é mais difícil de ver, de compreender, é que isso está acontecendo agora, nesse momento, ao nosso redor, né? Porque a violência doméstica, ela não tem cara. E a Tracy vai explicar muito bem pra gente. Esse pode se entender como um padrão, né? Do agressor, mas mostrar que não tem um padrão de classe social, de estilo, de idade. E é esse que é o ponto importante que todas nós mulheres precisamos estar atentas, né, Tracy? Sim, eu acho que um dos primeiros pontos que a gente precisa entender é que existe uma questão da dependência emocional, né? Porque essa mulher, ela acaba entrando numa relação abusiva, né? Ela tem muita dificuldade de sair desse relacionamento pela dependência emocional. E às vezes que ela consegue sair dessa relação, ela acaba voltando muitas vezes, né? Quando ela não volta para esse mesmo agressor, às vezes ela volta para um outro agressor, né? Então ela faz ela tem uma né? Ela repete o ciclo, repete né? o ciclo da vitimização. Sim. Então, é um padrão de comportamento mesmo. Quando a gente vai fazer um atendimento de mulheres vítimas de violência, a gente vai conversar, né, sobre a família, sobre o histórico. Elas contam, minha mãe passou por isso, a minha avó também. Então, você vê que existe esse padrão de repetição. Mas ele não vem do nada, né? Ele vem de uma história familiar e daí também cria-se essa dependência emocional.
Até ela entender, né, que ela precisa ir ali e ressignificar essas crenças, né? Porque ela acha que ela também vai viver aquilo, porque é muito natural, que ela já viu a avó, que ela já viu a mãe. Acho que faz parte da vida dela, né? Sim. Que ela tem, que ela merece, às vezes, né? Até você entender que isso não é de merecer, né? Sim. Isso não Ou é o que acha correto, até meio que, né? tipo, normal, né? Tipo, se todo mundo, se a avó dela passou, se a mãe dela passou, ela já acha, tipo, ela tá condicionada aquilo. Normaliza, acontece. Ou então a que ela fala, né? Ah, mas ele é meu marido, então, né, tudo bem, né? A gente tem escutado muito esse tipo de fala. Então, por exemplo, em relação até a questão, né, do sexo, né? Ah, mas ele é meu marido, então eu tive que fazer. Não, mas você queria, né? Não, mas ele é meu marido. Então, assim, elas não têm mais essa vontade pela situação da violência, mas elas acreditam que tem que fazer pela questão, né? Simplesmente pelo fato de achar que é a porque obrigação é casado, da que é obrigação. esposa, Sim. E não é. Então, Tracy, você imagina ou você pode afirmar pra gente que, infelizmente, muitos casos de violência doméstica está associado pela falta de conhecimento dos direitos que a mulher tem? Sim, um dos fatores é esse. E também pelo histórico de vida que ela teve, né? Quando a gente começa a conversar com essa mulher, né? Muitos casos chegam lá no CREAS, né? Por outras demandas, né? Então, um exemplo, chega por uma situação com um adolescente, né? Então, a gente começa a atender aquela família pelo adolescente e a gente começa a conversar com a mãe, com o pai. E daí, conforme o acompanhamento vai evoluindo, a gente vai percebendo, né? E a mulher vai trazendo as situações e a gente vai observando que existe uma relação, uma violência doméstica também. E a mulher vai identificando isso, né, no acompanhamento que a gente realiza. E aí, agora vamos falar da questão do que é violência doméstica. Porque a gente fala de violência, a gente fala da questão da agressão e a gente já associa com a violência física. Mas não é só a violência física, né? Sim, nós temos mais de um tipo de violência, né? A violência física, ela é a mais conhecida, né? Porque ela é a visível. Mas a Lei Maria da Penha, ela prevê outros tipos de violência. Então, nós temos a violência psicológica, temos a violência patrimonial, a violência moral, né? Que são outros tipos de violência. Essas violências, elas são mais difíceis de comprovar, né? Esses dias eu até fui na delegacia da mulher para conversar sobre um caso e a gente estava até conversando sobre isso lá, né? A dificuldade que hoje a lei tem da gente comprovar essa violência psicológica, por exemplo, ou dessa violência patrimonial, né? Ou dessa violência moral, né? E as mulheres acabam por não conseguir comprovar, tendo mais dificuldade de chegar. E daí eu estava conversando com a delegada, eu falei, nossa, a gente precisa pensar, né, em melhorar, né, aumentar as leis, melhorar, né, fazer alguma coisa. É o que eu tenho, é o que eu falei nas redes sociais e é a sensação que eu tenho. A Lei Maria da Penha, ela é um marco, ela é importantíssima, ela é necessária, mas a sensação que eu tenho é que ela não é eficaz. E aí, claro, a gente precisaria, né, para essa conversa, trazer aqui uma advogada para falar sobre a aplicabilidade da lei, né, e nos orientar da melhor maneira, mas como mulher, como cidadã, a sensação que eu tenho é que a lei não é eficaz. Por que eu acho que a lei não é eficaz? Porque ela é morosa, o processo é muito grande para que realmente a mulher se sinta protegida ou que a lei realmente puna de fato o agressor e que o agressor tenha medo de se encaixar na lei, né? Hoje a gente vive um cenário que a sensação que a gente tem que eles não se importam. Sim. Eles não têm essa sensação de que eu vou cometer um crime e eu vou pagar por isso. Não. É como se eles simplesmente banalizassem. É que a punição parece que ela não vem de imediato. E aí ela fala, né? Até chegar a punição, eu já morri. Ela não sabe o que pode acontecer. Aí vem o medo, não tem pra onde ir, não tem outros meios. É isso que precisa ser melhorado, eu acredito. Mas se você for pensar, eu acho que é morosa, porque é tudo muito recente para as mulheres, né? A gente conseguiu o direito de voto... A gente não tem um século de direito de voto. Exato. Na Idade Média, que se a gente for contabilizar, não faz muito tempo. Na Idade Média, os maridos tinham direito de agredir as suas mulheres desde que não quebrassem os ossos.
Então, assim, existe uma história, né? Um contexto histórico, né? Os rapazes naquela época poderiam sair na rua e estuprar as moças porque era um direito fisiológico. E existem grupos na internet de homens que falam sobre isso hoje, atualmente, na internet, que pregam, né, que o sexo, né, por exemplo, é um direito fisiológico, como se alimentar e dormir. Então, a mulher tem que satisfazer, né, o desejo sexual do homem, né? Então, as mulheres, de novo, como uma propriedade, né, do desejo sexual do homem. E daí você vê o aumento de casos de estupro, né? Dessas situações. E é tão... eu vou usar a expressão aqui, eu vou falar, é tão nojento, porque o homem, ele tem até a forma de falar e de dizer, ainda que ele sinta que ele tá falando de forma fofa, né? Que a gente vê nas redes sociais e vê, né, na convivência, ou que a gente ouve ao nosso redor, ou que a gente já ouviu algum homem falando na mesma mesa que a gente. Ah, mas se a minha mulher não satisfazer, eu vou procurar na rua. E aí isso é uma violência, porque ele tá usando de trabalhar ali com a autoestima da mulher, de deixar ela se sentindo coagida a perder aquele relacionamento, a perder aquele homem, ou a facilitar que ele tenha o direito de me trair. Que não tenha justificativa se ele fizer, né? Nunca vai ter. É absurdo, assim, é absurdo. Se a gente começa a falar, a gente vai ficando irada. Porque, Sim. Não é? Mulheres, por favor, comentem aqui, deixem o comentário de vocês, coloquem a opinião de vocês. E mais do que isso, mudem esse vocabulário e mudem essa postura. Não aceite. Eu acho que um dos passos mais importantes, e a Tracy vai poder falar aqui, é a mulher ter a autoestima dela validada, a autoestima dela em dia, cuidar da autoestima mental. E ela saber que ela não precisa de um homem para ser uma mulher feliz, potente, realizada. Não precisa. Isso não é feminismo, ou ser nas feminazes, o termo que a internet traz ali. Isso não é. Extremista, né? Isso é ter consciência de ser humano. Direitos humanos. Direitos básicos. humanos. Se o homem não precisa de uma mulher para se sentir homem, por que a mulher precisa ter um homem para se sentir mulher? Isso não existe. Então, por favor, mulheres, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês, sendo mulheres com ou sem companheiros, sendo solteirona ou sendo casada, não faz a diferença se você satisfaz ou não o seu homem para que você seja a mulher certa e adequada. Sim. Fala, vou verbalizar isso. Se ninguém te falou, você tá ouvindo agora. Porque talvez dentro da sua casa, no ciclo, na família, dentro das igrejas, você esteja ouvindo o contrário. Isso não é verdade. Sim. Tracy, por favor, continua falando sobre a questão desse ciclo e desses padrões que leva a mulher, infelizmente, a entender que a violência é algo aceitável e não é. Então, se você pensa que tem esse contexto histórico, né? Onde as mulheres eram tidas como propriedades, né? Nessa questão do machismo mesmo, né? Dos homens terem toda a autoridade e poder sobre as mulheres, né? Enquanto objeto e propriedade. Daí a mulher cresce dentro desse contexto, já não tem uma autoestima, cresce dentro de uma família onde vê, né, a mãe passando por isso, né? Ela vai seguir o mesmo caminho. Então, assim, a sociedade também, ela cobra muito da mulher, muito. Cobra no sentido, principalmente, eu acho que não só do acúmulo de funções, né? Então, assim, você tem que ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor profissional, né? A sua casa tem que estar limpa, perfeita, e à noite ainda você tem que estar linda e maravilhosa pro seu marido. E não pode estar cansada. Você não pode estar cansada. Feia com um sorriso, né? De salto, de batom, linda, maravilhosa. Então, assim, são muitas cobranças. E a sociedade também traz um padrão de beleza da mulher. Sim. Então, assim, as mulheres olham para tudo isso, é um fardo muito pesado. Sim. Como que eu construo a minha autoestima dentro de uma sociedade machista, dentro de um processo histórico dentro de uma família onde eu via minha mãe passar por uma relação abusiva, por uma situação assim com meu pai, né? Ou com meu padrasto, enfim. Então, a autoestima é minada, né? Então, é muito difícil. A menina, desde lá da escola, a gente sabe disso, né? A gente estudou.
que tinha as meninas, né, mais bonitinhas, né? A gente se sentia, né, a maioria, qualquer coisinha já era bullying. Então, a gente já cresce nesse contexto de ter um corpo, um padrão de corpo, né? Que não se amar do jeito que eu sou, fisicamente, com as minhas características. Não trabalhar o meu amor próprio. E é aí onde o abusador pega, né? Assim, é no amor próprio, é na autoestima. Sim. Porque daí ele consegue fazer uma leitura dessa mulher, né? Das fragilidades dessa mulher. E daí ele se aproxima e ele vai chegar como um príncipe encantado, né? No sentido de trazer as falas que ela gostaria de ouvir. Sim. A ponto da mulher, às vezes, ficar anos casada e não perceber e perceber depois. Falar assim, nossa, eu passava e nem identificava que aquilo era um abuso, né? E às vezes ela ouve o que aquece ali o ego dela, né? Só que ela não é cuidada. Por exemplo, você é linda, você é maravilhosa, mas só fala da boca pra fora. Meio que preenche um pouco ela, mas ele não tá ali de corpo e alma, né? Junto com ela, levantando, dizendo que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é isso, que ela é aquilo. Ele fala e simplesmente ganha ela, né? Sim. Fala o que quer ouvir, porque o manipulador, o abusador manipulador, tem todas as ferramentas de forma nata, né? Sim. Não sei se tem um cursinho aí na Deep Web. Mas, enfim, né? É muito característico, e depois você vai poder explicar até sobre essa personalidade e o ciclo, mas a gente sabe que se repete. E acho que uma outra questão, você falou até do homem poder manipular. Eu lembro da minha adolescência, a gente tinha uma roda de amigos, e aí na adolescência. E aí tinha um menino que amava uma das meninas que era da turma. E ela deixava claro que ela só gostava dele como amigo. Isso era claro na roda, ali no ambiente da amizade. E aí esse rapaz, um dia conversando com ele, eu falei assim, mas por que você ainda insiste? Você fica ali, você deixa de se relacionar com outras pessoas, né? Ela tá até namorando outra pessoa, vai pra outra cidade lá final de semana ver o cara que ela gosta. E você ainda fica, vai levar, vai buscar. Ficava ali, ao meu ponto de vista, você fica que nem bobo dela. E a resposta que ele me deu, e aquela resposta entrou na minha mente como uma coisa, eu falei, nossa, eu nunca vou cair nessa cilada. Ele falou assim, ó, toda mulher tem seu momento de carência, e quando tiver, é nessa hora que eu pego ela. Então, olha como ele já tinha condicionado a pensar. Pode demorar o tempo que for, mas eu conheço todas as fraquezas, dela. Porque eu tô com ela a todo momento. Amigo, E a primeira brecha amigo, que ela der, eu pego por uma, né? Eu fisgo e aí eu consigo com todas as outras. Então, olha a referência também que ele tem. Toda mulher tem seu momento de carência. Mulheres, por favor. Por favor, a importância, né, se amem. Não use a Liga pra Gente. amiga, liga pra Então, amiga. Compra Tem que uma rede de seja. apoio, tem uma rede de apoio, Mas mas aí- não caiam. A Não, gente Caio. fala muito da questão da autoestima, se amar e tal, mas tipo, por onde você faz? É aquela famosa frase, conhecimento liberta? Sim. Né? Porque se você tá dentro de um ambiente que você não tem pra onde ir e só, tipo, aquela coisa que só vai te colocar lá pra baixo, né? A importância de você ir buscar conhecimento, né? Estudar, e aí é o se conhecer, aí é exercitar a autoestima, porque a autoestima é algo que a gente exercita todos os dias. Não, a gente não nasce com isso. Então, a gente tem que exercitar isso. E a gente já conhecer. Estou carente, né? se tô conhecer. na TPM, tô sensível, tô num momento ruim da minha vida. É um momento que eu estou vulnerável. Que vai acontecer no momento de vulnerabilidade. Eu, como mulher, eu posso querer ter um relacionamento pra me satisfazer. Ok, mas eu não posso achar que vou ter um relacionamento pra suprir uma dor ou uma falta, ou porque eu tenho alguém e eu tô feliz, né? É aí que pega. É, porque quando chega essas fragilidades, uma carência, quando a gente se conhece, acaba que você sabe o que você busca. Você vai buscar, sei lá, tem algumas que vão Você reconhece, né? pra uma comida ou fazer uma skincare mais demorada, porque você tá investindo em você. Sim. Não tá indo buscar tampar buraco com o outro, entendeu? Então eu acho que é a busca por mergulhar dentro para que você entenda o que você gosta. Eu falo que às vezes, né, quando a gente repete ciclos, você termina hoje, ao invés de você buscar o porquê, mergulhar dentro de você, não, você já vai buscar e tampar com Quero o outro. outro, é. E aí você não se conhece, você não sabe o que você gosta de comer, você não sabe o que E você o que gosta de vir tá fazer, qual valendo. esporte você gosta, o que você gosta de fazer no tempo livre. Então eu acho que a melhor coisa é você passar por um deserto, por um luto, mas entender que isso é um tempo com você.
que você precisa, um momento você vai ter que mergulhar e entender o que você gosta, o que você não gosta, porque daí você vai saber o que dizer sim e o que dizer não, né? Exato. E aí a gente tá falando até desses pontos, Tracy, né? Da mulher vulnerável ou da mulher que talvez não tenha autoconhecimento. Só que isso também não é sinônimo de exclusão de ser uma vítima de violência. Porque a gente vê hoje, né, no momento atual, mulheres bem resolvidas, inteligentes, bem-sucedidas, que estão vivendo violência doméstica em silêncio. Sim. Então, na verdade, se você for fazer uma busca, né, fazer uma pesquisa, são geralmente essas mulheres que são as principais vítimas, né? Então, assim, mulheres, não tenham vergonhas. Eu passei por 2 relações abusivas, sendo já uma profissional, assistente social, atendendo já. Eu passei por um processo muito doloroso e difícil, e eu me aprofundei nessa área, né? Fui estudar, fui fazer esse autoconhecimento para sair dessa relação, né? E na época eu tive muita vergonha, né? Porque eu era uma profissional da área, né? Conhecida na rede. E eu falei, nossa, porque eu fui perseguida, né? Pelo meu ex. Daí, comentei com a minha amiga, colega de trabalho. E eu pensava, nossa, como que eu vou denunciar? Como que eu vou falar? Tinha que ser um exemplo, né? Então, assim, eu já passei por isso. Eu sei, hoje eu iria, né, se eu passasse. Mas eu sei o que é essa vergonha. Eu sei o que é a gente estar numa posição e passar por isso e ficar com medo do julgamento. Mas não tenham medo, sabe? Nenhuma mulher, nenhuma profissão, nenhum conhecimento exclui, infelizmente, de passar por uma situação como essa. Pelo contrário, quanto mais bem-sucedida a mulher, né? Porque geralmente são as mulheres que buscam, né? Carreira, crescem na carreira, acabam deixando um pouco, né? A questão de ter um filho ou uma família para depois. Esses abusadores, eles miram nessas mulheres. Porque eles sabem que daí elas chegaram no ponto de querer uma família, de querer um filho. Então, eles querem sugar a energia, a questão financeira, tudo que aquela mulher pode dar. Então, elas são as principais vítimas. E são as que sofrem mais caladas. Porque as mulheres mais vulneráveis, né, vamos dizer, as mais pobres, né, de renda, elas ainda conseguem acessar os nossos serviços, elas buscam mais ajuda. Mas as que são mais bem-sucedidas têm a questão da vergonha. Né? Ficam mais assim, nossa, eu sou bem-sucedida, né? Eu trabalho em determinado lugar, como que eu vou, né, procurar ajuda? Como que eu vou falar que eu passo por isso? Então, não tenham vergonha, porque, assim, independente da sua classe social, da posição que você tem, qualquer uma pode passar. Né? Pode até cair. Porque a gente viu delegadas de polícia sendo vítima de violência Juíza. doméstica. Juíza sendo vítima de violência doméstica. E aí, mais uma vez, reforçando, não tem cara. O agressor não tem cara e a vítima também não tem cara. Não tem. Né? A gente vive hoje posso dizer que é uma doença, né? Estamos vivendo uma sociedade extremamente doente, uma epidemia de violência doméstica. Um movimento que eu acho que é importante que todas nós mulheres a gente faça no micro e no macro é cobrar das autoridades um novo posicionamento. A lei tem que ser alterada, tem que trazer mais rigor na lei e alguma maneira de fazer um movimento de conscientizar esses homens que eles precisam ser tratados, né, de forma prévia. Qualquer indício já passar por um tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, se for o caso, e entender. Agora eu quero que você fale sobre o ciclo do agressor, sobre esse perfil, se é que a gente pode traçar um perfil, ou os indícios, né, para que a gente tenha ali uma informação de, ali é cilada. Então, como eu falei, esse abusador, ele consegue fazer a leitura da vítima, um raio-x, né? Então, ele vai se aproximando, ele faz esse raio-x do que ela gosta, do que ela não gosta. Tem uma técnica que eles usam, né? Eles não usam nomes, né? Eu tenho essa técnica. Mas os estudos trazem isso, que é o espelhamento. O que seria isso? Né? Eles se espelham na vítima, porque você se apaixona, na verdade, por algo muito parecido com você. Então, ele vai trazer para você, tipo assim, músicas que você gosta, né? Coisas, né? De comida que você gosta, lugares que você gosta de ir. Porque ele já fez toda a leitura, então ele se espelha e você fala, nossa,
É um par perfeito, né? Se você tem filhos, ele gosta de criança. Então, ele se aproxima dessa forma. Quando... um dos sinais é esse. Quando a pessoa se aproxima de você de uma forma muito perfeita, logo do início. Muito legal, muito gente boa, assim... Sem... Não é só conselho de mãe, gente. Sim. Porque mãe sempre fala isso, né? Nossa, tá tão perfeito. Sim. Nossa, mas não tem defeito nenhum. Muito perfeito e muita intensidade. Porque eles são muito intensos. Porque eles precisam, na intensidade, já fazer com que a vítima, né... cria dependência. Já cria dependência. Então, porque assim, um relacionamento saudável, ele é um processo, né? Vai, conversa, vai, nananã, e vai progredindo, é uma progressão. Com eles, não. Com eles é tudo muito intenso, né? É meio que uma paixão mesmo, né? E é uma paixão avassaladora no sentido porque eles fazem essa técnica, você se identifica, né? Nesse espelho, você se vê nesse espelho, né? Eu falo porque eu passei por isso, eu falo, quando eu lembro, eu falo, nossa, realmente... não existe uma pessoa igual, porque foi muito perfeito, né? Um amigo meu falava, era o match doentio perfeito. Porque é um match doentio. É um match das nossas carências, é um match dos nossos traumas. A gente dá match dos nossos traumas. Quando a gente não trata os nossos traumas, quando a gente não trata o que a gente passou na infância, né? Quando a gente não trata a nossa autoestima, a gente dá esse match. Então, ele faz essa leitura... né? Vem de uma forma muito intensa, rapidamente, quando ele percebe que você está na dele, daí é a hora que ele começa a soltar as garras, né? Aos poucos. Então, assim, se no começo ele era totalmente disponível, ele começa a não ser tão disponível. Daí a vítima começa a ficar um pouco confusa. Nossa, mas ele tava... né? Ele me respondia sempre legal, agora ele não me respondeu tão legal. Daí ela já fica... Sabe quando o coração dispara? Com medo de perder? Porque já criou a dependência. É tudo muito rápido. Eu já passei por isso. Você já fica, nossa, não respondeu igual. Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu... E daí o negócio começa a progredir ao contrário. E daí na mesma intensidade. E daí a vítima começa a ficar desesperada porque tá perdendo. E daí ela começa a ir atrás de uma forma intensa. E ele vai afastando. Isso também é uma técnica. É uma técnica de manipulação. Como se ela quisesse se doar, se entrega cada vez mais. Não posso perder. É igual pescou, né? Pegou, jogou o anzol, pescou e o peixe fica ali. E aí, deixa eu fingir que eu não peguei, mas peguei e daqui a pouco... E aí qualquer coisa que você faz, ela diz amém, né? Porque ela não quer posso perder, ela quer até a hora, né? Que ele chega no isolamento e silêncio, que é o pior castigo que daí que ele dá. Que daí é onde ela fica extremamente... Ela entra numa confusão mental, né? Fica desesperada, porque daí ele não responde mensagem, ele não atende o telefone, ela vai na porta do serviço dele, ela vai na porta da casa. E aí, ela que se passa de louca, né? E daí é onde ele fala, nossa, mas não tá acontecendo nada. E fica a voz mansa de um cordeiro, tá tudo bem, por que você tá agindo assim? Entendeu? E daí a hora que ela se toca, né, que tem alguma coisa de errado, daí ela tenta se afastar de novo, daí ele vem. Com todo aquele amor e aquela intensidade de novo. Daí ela fica confusa de novo. Nossa, sentiu, né? Ele voltou com aquele amor de novo, um pouquinho daquele amor, que daí ele começa a fracionar. Nunca mais vai ser igual ao começo. Eles fracionam. Isso também é uma técnica. É igual o dependente químico. Sim. Então, eles vão dando, mas dão menos. Doses homeopáticas. Isso. Daí ela relembra aquilo que ela sentiu de maravilhoso no começo, né? Daí vem a confusão de novo. Não, ele é maravilhoso. Então, eu quero... parar pra pensar, gente, isso... Eu não sou profissional da área psicológica, mas se parar pra pensar, isso só mostra a fragilidade dele. O quanto esse homem, esse ser humano... doente. É doente. E é doente de quê? De carência também. Sim. De autoestima. Sim. A autoestima dele é frágil e qualquer coisa pode abalar. Então, ele precisa colocar essa mulher ali, né? Como
idolatrando ele. Ele precisa ter alguém Isso, abaixo dele. Ele se sente tão lá embaixo que ele, poxa, eu tenho que ter alguém aqui do meu lado que esteja abaixo de mim. Isso. Sim. Pra eu me sentir Superior. Bem... Falando do perfil, né? Você entrou nisso. Eu conheci um amigo desse meu ex, que foi a pessoa, assim, que me ajudou a enxergar muitas coisas. Ele não é psicólogo, mas ele tem irmãos que eram, né? Ele já era um senhor. E ele viu toda essa situação que acontecia comigo, com o meu ex. E eu achava que não, meu ex tinha eu falei, não, ele tem uma super autoestima, né? Porque eles passam, né? Maravilhosos, pisam em você. E ele falou pra mim, ele falou assim, não, ele é super inseguro. Ele não tem autoestima. Eu falei, lógico que não. Imagina, olha, né? Quantas mulheres ele pega, olha o que ele faz comigo. Ele, não. E justamente ele faz isso porque ele não tem, ele precisa se reafirmar em todas vocês. E é isso. E aí, se a gente analisar friamente, até essa questão mesmo do ódio que tem da mulher, né? Ódio. Desse ponto de rivalizar, porque a gente falou, né? A violência doméstica são vários ciclos e são vários perfis, e né, a gente tá falando de vários estilos de vida de pessoas. Mas no íntimo, se a gente pegar, independente da classe social, do estilo de vida que tenha, você percebe que o homem, ele só fez o que fez da questão da violência, seja agressão física ou ainda que não tenha chegado na agressão física, porque ele quer provar que ele domina aquela mulher. Ele quer sentimento de posse. Né? Outra característica, ele tem a inveja da sua parceira. Porque é o que eu falei, ele sempre vai pegar alguém que brilha mais. Sempre. Então, ele na hora dele fazer, ele vê as fragilidades, sim, mas eles sempre pegam mulheres que são mulheres fortes, mulheres, né, que vão à luta, que trabalham, que cuidam dos seus filhos, porque eles querem sugar todo esse brilho, essa energia, essa parte financeira delas, porque eles não têm. Então, eles têm inveja das parceiras. Então, eles têm essa raiva, esse ódio, né? Não existe, em nenhum momento existiu amor. Em nenhum momento. Eles queriam só uma pessoa ali para reafirmar mesmo essa insegurança. E daí eles nunca estão com uma parceira só, eles têm uma rede, né? Eles têm essa rede de vítimas, aonde eles vão cada hora puxando uma e afastando outra, puxando uma e afastando outra. Essa semana eu vi nas redes sociais um recorte de uma psicóloga de adolescentes e crianças que ela estava extremamente preocupada com o que estava acontecendo dentro do consultório dela. Meninos de 12, 13, 14 anos que já pontuavam como ele se relacionava com determinadas meninas, o que para ele era importante. Então ele não via a questão sentimental, ele via nas meninas o que cada uma poderia oferecer para ele. Qual era a vantagem e o benefício que aquela menina poderia oferecer para ele no cenário que ele vive. Na escola, no colégio, no curso, na natação, o porquê que aquela menina era importante ele se relacionar. Isso já é um traço extremamente doentio. Ele já associa a figura da mulher como algo que vai trazer benefício para ele. Como homem, como ser. A mulher só é interessante para ele para trazer um benefício. Isso é extremamente doentio, isso está acontecendo hoje na nossa sociedade com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Você falou que tem grupos na internet, a gente vai para um rápido comercial para falar sobre isso, porque isso realmente está acontecendo neste momento. Mulheres, por favor, compartilhe aqui, deixa o seu comentário, compartilha o seu ponto de vista desse bate-papo que a gente está tendo e, claro, encaminha isso para as mulheres que você conhece que precisam ouvir a nossa conversa. Daqui um minutinho a gente está de volta. Programa Moda Feminina Plus Size. Tamanhos 42 ao 54. Acesse www.programmoda.com.br. Natura Ecos e Nespresso se unem em uma parceria de circularidade inédita. Agora, as embalagens da polpa hidratante para as mãos de Ecos Castanha são feitas a partir da reciclagem das cápsulas Nespresso. Quando disserem que mudar o mundo está na sua mão, acredite, está na sua mão. Está também na mão de quem coleta as cápsulas, de quem recicla o alumínio, de todo mundo que transforma. Para você, mais prazer e bem-estar. Para todos nós, um mundo mais sustentável.
esperança, essa emoção que desde criança até hoje eu vivo e sinto a energia. É como se a vida fosse um poema, junta família, pipoca, cinema, um presente que faz toda a magia. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. Taubaté Shopping, há 35 anos no coração da cidade. Hoje eu venho contar para vocês sobre a nova marca Top Center, que não é mais sobre movimento, mas sim sobre conexão. Não é sobre vendas, vendas é uma consequência, mas é sobre essência, tecnologia e conectar você à experiência Top Center. Nosso conceito é esse, é transformar, conectar e entreter você nessa nova era da Top Center. Seja bem-vindo à nova era Top Center e este é só o começo. Uma a cada 31 crianças podem estar no espectro autista. No Brasil, isso representa milhões de futuros que merecem atenção especializada. A Somos Singular guia esse desenvolvimento com planos terapêuticos individuais, usando a ciência ABA para aprimorar comunicação, interação social e aprendizado. O resultado, autonomia no dia a dia e um futuro com mais independência e realizações. Vem ser singular, aqui você é único. Já imaginou tirar no final de semana só para você? Para se desconectar do mundo e se reconectar consigo? Em setembro, você pode viver essa pausa, um final de semana em meio à natureza, ao lado de mulheres que, assim como você, sentem que é hora de se olhar, se cuidar e se fortalecer. E não, isso não é só para quem está no limite, é para quem entende que se priorizar antes é mais leve. Para quem sente que merece clareza, paz e conexão agora. Você vai trabalhar curas profundas, energéticas, emocionais, trabalhar o perdão, trabalhar sua autoestima, seu auto-amor, além de ter uma alimentação super saudável, num fim de semana onde você vai se descobrir, se reconectar e descobrir a mulher que tem aí dentro de você. Setembro pode até parecer longe, mas o que ele vai trazer para a sua vida começa agora, quando você escolhe dizer sim para você. Eu sou Patrícia Bene, terapeuta sistêmica e multidimensional. Ajudei mais de 8.000 vidas em mais de 5 países e hoje eu vim aqui para convidar você a transformar a sua vida através do meu retiro. As vagas são limitadas e o primeiro lote já está aberto com oferta especial para você se planejar com calma. A organização financeira é um ato de empoderamento. Saber quanto entra, quanto sai e o quanto pode ser reinvestido na sua empresa te ajuda a tomar decisões importantes e a alcançar seus objetivos. E aqui vão algumas dicas práticas. Separe as finanças do seu negócio da sua pessoa física. Tenha uma planilha de controle ou um sistema que seja fácil para que você consiga enxergar as informações. Defina um prolabore, mesmo que seja simbólico no início. Cuidar das finanças é cuidar do seu sonho. Para mais dicas, siga com o Planner nas redes sociais. De volta! Tudo para mulheres. TPM no ar. Estamos de volta com o TPM no ar e quero lembrar você que está nos acompanhando para seguir as redes sociais, @TPM no ar, é importante, lá está acontecendo várias promoções, sorteios dos nossos clientes, presentes dos nossos patrocinadores para vocês, mas tem que participar, tá bom? Quero lembrar você também do Festival de Jazz e Blues, que acontece esse mês no Taubaté Shopping, dia 28, 29 e 30 de agosto. Você vai poder conferir uma programação muito especial e tudo gratuito na praça de alimentação. Nós do TPM estaremos lá e quero convidar você também para curtir essas noites que serão memoráveis. Tracy, estamos aqui trazendo esse assunto tão importante, a importância de falar sobre a violência doméstica. Agosto a gente celebra o mês Lilás. E por que é o mês de agosto, Tracy? Foi o mês que foi sancionado, né? A Lei Maria da Penha. Então, foi o mês onde colocaram para a gente fazer as campanhas de conscientização em relação à violência doméstica.
Esse é um ponto curioso. E aí quero também te fazer uma pergunta. A gente está falando da questão da violência doméstica contra a mulher, mas o feminicídio, ele existe e nem sempre é questão de ter o seu parceiro. O feminicídio também, né? A gente tem visto aí os números alarmantes. E o feminicídio, ele também está atrelado à Lei Maria da Penha. Sim, feminicídio sim. E por que eu tô falando isso? Eu vi uma notícia, até compartilhei no grupo, que a violência contra a mulher está crescendo, inclusive no ambiente esportivo. Mulheres estão deixando de fazer atividade física sozinha, inclusive no Parque Ibirapuera, porque elas estão sendo agredidas por desconhecidos. Então, olha o nível que a gente chegou do ódio que os homens têm das mulheres, inclusive das mulheres que são destaque, mas que eles nunca viram na vida. Uma desconhecida praticando atividade física entrou no meu caminho, deu um soco nela. Isso tá eu vou até abrir aqui pra mostrar, eu compartilhei. Eu tava conversando um dia desse, eu não lembro com quem. Assim, eu tenho medo de sair pra correr na rua, pra caminhar. Antes o medo era de ser assaltada. Esse medo ainda existe, mas agora não é apenas o ser assaltada. Sim. É ser violentada, agredida gratuitamente, né? Se tem outro nome que a gente possa dar. É aquilo, a gente, mulher, a gente tem que pensar 1000 vezes com a roupa que a gente vai sair, né? Como que a gente vai sair, né? Se eu vou sair a pé, se eu não vou sair. Porque se eu colocar uma saia, porque se eu colocar um top, porque, né? Tudo isso faz parte do julgamento, tudo isso vão falar, né? Que se acontecer alguma coisa comigo, falam, né? Mas tá vendo a roupa que ela estava usando? Então, assim, a mulher tem um fardo muito pesado. Sim. Muito pesado. Bom, tá na rede social do Estadão, vocês podem acessar lá. Onda de agressões contra mulheres assola o Parque Ibirapuera. A vítima, muito assustada, ela ficou com trauma. Gleice Koyama, que costumava correr pelo menos 2 vezes por semana no Parque Ibirapuera, interrompeu suas visitas ao local há mais de 3 meses. A decisão foi tomada após levar um soco no olho direito durante um treino de corrida. A agressão sofrida por Gleice ocorreu quando ela já estava encerrando um treino de 15 km e foi surpreendida por um forte impacto. Na hora ela não conseguiu entender o que havia acontecido. Ela levou um soco gratuitamente. E não tem explicação. E aí tem outros casos, vocês acessem lá as redes sociais do Estadão, tem vídeos, tem fotos mostrando o próprio depoimento da vítima, a Gleice, que acabou de contar aqui. E eu li aquilo e na hora eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, é um fato que a gente está vivendo um cenário que a única coisa que eu penso é que eu preciso urgentemente praticar defesa pessoal, fazer uma arte marcial e a minha filha, as mulheres da minha família. Porque se a gente sai na rua, um homem simplesmente olha e fala, nossa, toma um soco. Só pelo fato de você ser mulher, né? A violência de gênero. Olha o ponto, olha o retrocesso que estamos vivendo em 2025. E aí eu falo mais uma vez e que isso reverbere, que mais mulheres pensem o que nós podemos fazer. Tem que existir um movimento que cobre dos órgãos competentes e, né, das pessoas, das nossas leis, que isso mude imediatamente, que providências sejam tomadas imediatamente, porque estamos morrendo todos os dias. Estamos morrendo em números alarmantes todos os dias. E agora, eu vou falar uma coisa horrível, virou moda. A gente tá vendo aí mais casos de mulheres sendo socadas. Teve outra que foi socada também no elevador. Um agressor de 50... O marido de 55 anos, a vítima de 37. Ela tá chegando, encontra com ele no elevador, vocês viram? E ele vai pra cima dela também e soca. E outro caso foi num parque aquático. Tá o casal ali, eles têm uma discussão. No vídeo foi cortada a parte do soco, mas dá pra ver que é uma discussão de pega uma bolsa, joga aqui. Um parque aquático. O cara na frente de todo mundo. Soca. E aí volta aquela questão. Isso tá acontecendo, eles não estão mais com nenhum medo, nenhuma trava de cometer o crime, a agressão. E o que tá acontecendo que não tá vindo nas redes sociais, não tem câmera mostrando, as mulheres estão... Essa que levou 61 socos, se não tivesse a câmera, se tivesse sido dentro do apartamento, que talvez ela poderia estar morta... Ninguém ia imaginar que ela tinha levado 60... Era mais um feminicídio, mas o que tinha acontecido, ninguém ia saber. Sim. Eu não tenho mais nem palavras pra falar. Sim. Teve também agora, recentemente, né, da moça que foi sequestrada aqui de Caçapava, foi trazida aqui pra Taubaté.
né, conseguiram resgatar ela, mas também ela foi agredida fisicamente. Ficou 24 horas em cárcere privado. Em cárcere pelo cara. E ela contou, né, nas entrevistas que ela deu, que ela tinha certeza que ela ia morrer. Que ela já tinha entendido que a vida dela não ia passar daquele final de semana, porque ele estava muito alterado, ele mordeu o rosto dela, mordeu o nariz, ele queria desfigurá-la. Primeiramente, a sensação que ela sentiu que queria desfigurá-la. E aí ela conta, né, que quando ele entrou na contramão da Dutra, gente, não dá pra você imaginar. Quando ele entrou na contramão da Dutra, que ele acelerou muito, né, a alta velocidade e que ele passava na fina dos caminhões. E ali realmente foi a sensação que ela pensou, gente, né, minha vida não passa de hoje. E aí, assim, um menino novo, acho que ele tinha 23 anos, tem, né, 23 anos, a menina 30. E aí teve os julgamentos da questão da idade, mas nem é por esse ponto, porque não tem idade, né? Um de 55, outro de 20, não tem idade. Mas a pergunta que fica, como eu acabei de falar antes da gente ir pro comercial, os meninos já estão vindo, já entrando na sua adolescência, já com o pensamento de que a mulher tem que significar algo de vantajoso para que ele se relacione. A doença está começando cada vez mais cedo. Sim. E que ela também, ela não é a mulher não serve para se relacionar como uma amizade, como uma troca afetiva, né? Eu só posso me relacionar com outros homens, como amigos, né? Como os meus parceiros, para trocar ideias. E a mulher tá ali para isso, para troca de lucro, né? Para satisfazer as minhas necessidades, né? Pessoais, é só para isso. Então, eu acho que a sociedade está indo por esse caminho e é um caminho muito perigoso. Sim. Eu acho que para a gente deixar bem claro aqui, o nosso intuito é trazer consciência do que realmente é a violência contra a mulher, o que é a violência doméstica, mas mais do que isso, deixar as mulheres, todas as mulheres, alertas, atentas, pensar lá na frente, já projetar o que essa pessoa que está chegando na sua vida pode fazer. E ainda com todas as informações, Tracy, a gente sabe que é lobo em pele de cordeiro, né? Que as coisas mudam rapidamente e que, de repente, até relacionamento de anos que não existia um cenário passa a acontecer, porque as pessoas estão doentes também, né? E esse movimento, essa energia ruim que a gente tem visto dos homens ter essa consciência de que mulher é objeto. Sim. Lá no CREAS, né, a gente observou do ano passado para cá um aumento de 30% dos casos, tanto em medida protetiva quanto, né, de procura. Nós temos a Casa Abrigo, né? Hoje nós temos uma casa que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. Isso foi um ganho para o município. Só tem aqui na região, depois daqui só tem em Mogi e em São Paulo. Então, os municípios ao redor compram as nossas vagas quando precisa. Então, é um ganho. Lá também teve um aumento, né? Já chegou ao ponto da casa estar lotada, né? De mulheres vítimas de violência. Nunca aconteceu isso, né? Da casa lotar. Tristeza. Então, assim, a gente está tendo realmente uma epidemia, né, de violência doméstica. Tracy, pode falar. Não, imagina as que não chegam, né, a pedir socorro. E as que passam por isso, elas jamais serão as mesmas, né, gente? Ela pode passar por um cuidado, por um tratamento, mas ela jamais vai sair para correr da mesma forma, ela jamais vai, às vezes, entrar num relacionamento da mesma forma, né? Sim. Tira o seu senso de confiança, né? Sim. Você fica, né, não confia mais, né, no seu tato. Né? Depois que você passa por uma relação abusiva, você fica muito desconfiado. Por isso que não é de verdade, né? Porque você fica sempre ali com a pulga atrás da orelha, né? Sempre buscando o erro, né? A folga dele em você. E a cicatriz da violência fica, né? Nunca ela não sai dali. Tracy, você falou da questão da casa. Eu quero perguntar para você quais são hoje os mecanismos que a mulher tem para realmente se resguardar. Um dos objetivos, né, que eu gostei muito do convite foi justamente para isso, para a gente poder divulgar a rede de proteção que hoje nós temos aqui no município de Taubaté. Nós temos uma rede de proteção ampla, né, dentro da Secretaria de Assistência Social. Então, nós temos os CRAS, que ficam nos bairros, né, que atendem as famílias. O CREAS, que fica aqui no centro, que é onde eu trabalho. Tanto o CRAS quanto o CREAS é porta de entrada para essa mulher,
Então, se essa mulher, né, tá sofrendo qualquer tipo de violência, ela pode estar procurando o nosso serviço, né? Sabendo que ela não vai ser julgada, sabendo que... Vai ser acolhida, né? Vai ser acolhida, sabendo que, assim, não tomei minha decisão ainda, se eu quero largar ele. Ou às vezes ela nem tá entendendo o que tá acontecendo, Isso. mas algo é mais para que ela busque uma ajuda. Fala, olha, tá acontecendo isso. O que é? Porque às vezes a gente não identifica, mas a gente sabe que algo não tá certo ali dentro. Né? A gente tem o CRAS, que tem grupo de mulheres, né, que fazem esse trabalho de prevenção, né, que trabalha esse fortalecimento, né? No CREAS a gente também trabalha, né? A gente, tanto o CREAS 1 e CREAS 2, né? Porque a gente divide a cidade para fazer o atendimento. A gente tem o grupo de mulheres. Então, a gente tem essa porta de entrada. A porta de entrada também é pela DDM, né? Que é a Delegacia da Mulher, onde a mulher chega, faz o boletim de ocorrência. Lá eles também encaminham para a gente, né? Quando tem esses casos. Então, são as portas de entrada. Quando a mulher não tem para onde ir, e tá sob ameaça, sob risco, a gente faz o atendimento e encaminha para casa-abrigo, né? Mas a porta de entrada pode ser por esses lugares, não precisa ir diretamente para o CREAS, por exemplo. O próprio CRAS lá do bairro, porque às vezes o que acontece? A mulher, às vezes, ela consegue escapar numa situação ali rápida, né? 40 minutos é a hora que ela consegue. Então, às vezes não tem nem condição de chegar até o CREAS, né? Ali, pelo menos no bairro, ela vai a pé, vai caminhando. Então, é porta de entrada, a gente tem um fluxo bem definido, que a gente, né, fez uma reunião esse ano. Então, ela pode estar indo, que vai ter um técnico que vai estar fazendo o atendimento e fazendo essa articulação para fazer o acolhimento dessa mulher. Eu acho muito importante a gente ter essa casa, porque a gente já salvou muitas vidas, a gente já pegou casos muito graves. A gente tem também uma articulação dentro da Casa Abrigo com 2 programas. Um que é o PPCAM, não sei se vocês já ouviram falar. Não. E um que é o Provita. Eles são programas do Estado de São Paulo, que são programas que a gente encaminha a situação, onde o risco é muito grande. Então, assim, vou dar um exemplo que a gente teve esse ano, de uma mulher que veio e ela era envolvida com, né, o companheiro era envolvido com tráfico, né? E a situação era tão grave que, assim, não tinha nenhum bairro de Taubaté que a gente ia conseguir fazer o desacolhimento dela, que ela poderia seguir a vida dela. Então, a gente encaminha o caso para eles fazem toda uma avaliação de risco, né? Eles vêm até Taubaté, né? Fazem online a entrevista. E daí essa mulher é conduzida para outro estado, para outra cidade. Tem casos que até muda de nome e CPF. Uau. Gente, que loucura. Porque tem casos que são muito, muito graves. E daí a gente precisa fazer essa articulação, porque a mulher corre um sério risco de vida. Eu tenho pergunta para fazer sobre isso, mas vamos continuar só para falar do programa. Quero falar do psicológico dessa mulher, mas vamos falar dos outros programas. Dentro também da Casa Abrigo, quando a mulher faz a medida protetiva e chega até a gente, né, no CREAS, toda medida protetiva chega pra gente no CREAS. Então, a gente faz a buscativa dessa mulher para perguntar para ela, olha, você tá ainda sofrendo essa violência, né? A gente apresenta o serviço, fala que a gente faz o acompanhamento, apresenta a rede de proteção, né, para ver se ela quer o acompanhamento, se ela precisa. E a gente fala para ela do programa Guardiãs, que é um programa também que foi criado junto com a Casa Abrigo, quando instituiu em 2017, que é um programa com a Guarda Municipal, que é o botão do pânico, onde a gente encaminha a medida protetiva da mulher para a Guarda Municipal. Eles fazem a inclusão, a Guarda Municipal, a equipe da Guarda Municipal faz a visita para essa mulher, instala esse botão do pânico. Caso o agressor esteja perto, ela pode acionar e a Guarda Municipal chega mais rápido. Fora isso, também tem as visitas rotineiras na casa dessa mulher. A gente já pegou muito agressor com esse botão do pânico também. Então, assim, um programa muito bom que ajuda bastante na nossa rede de proteção. Importante falar que Taubaté, né, tem medidas, existe programas e situações, mas a mulher, ela precisa buscar a ajuda. Uhum. E agora eu quero falar uma outra questão. A gente vê, né, com todo esse cenário de violência, e aí abrem as discussões, os debates, a conversa de boteco, como a gente chama, e aí vem aquela, em briga de mulher não se mete a colher.
Mete sim. E aí tem uma outra questão que é muito questionada e levantada. Ah, mas eu vou lá e depois ela volta com o agressor. Eu ajudo, tiro, faço... familiares, de repente falando, né? Faço tudo por aquela pessoa, né? Me coloco em risco, me colocando no meio da discussão, da briga, chamo a polícia, pago advogado, enfim, e no final ela volta com o agressor. O que você tem para falar sobre isso, Tracy? Olha, trabalhando com essa demanda e tendo passado por isso, é uma demanda, se a gente for pensar, muito parecido com um dependente químico, né? Um dependente químico é muito difícil, é todo aquele processo de recaídas. Sim. A mulher que sofre uma violência doméstica é o mesmo processo do dependente químico. É o mesmo processo. Então, não adianta a gente ter esse julgamento. Porque você quer auxiliar essa mulher, você tem que ter a consciência de que ela pode voltar com o agressor. Ela pode voltar. Porque ela tem essa questão da dependência emocional. E são muitos anos, né, de terapia, de consciência, de busca de autoconhecimento, de busca de autoestima para essa mulher conseguir romper. Sim. Eu até contei para Ellen, né? Um dia eu estava conversando com ela, desse relacionamento que eu vivi, foram 5 anos de muitas indas e vindas. Não tinha violência física, até porque eu, né, tenho a personalidade forte. Então... com certeza eu largaria facilmente. Então o agressor, ele, né, faz toda essa leitura. Então a violência era psicológica, mas foi uma violência psicológica muito profunda. E bem no final, quando eu terminei pela última vez, mas eu terminei assim, terminei pela minha razão. Porque eu já fazia terapia, né? Eu já tinha buscado o conhecimento, eu já sabia, tipo, eu não posso ficar com ele, não posso. Ele me faz mal. Então, na tentativa, ali, eu terminei com ele. Eu saí da terapia, que eu faço TCC, né? Que são modalidades diferentes. Eu fui para análise, né? Para psicanálise. Porque eu estava desesperada. Porque mesmo eu tendo terminado com ele, eu sentia a dependência, né? Então, eu terminei, mandei ele embora. A gente morava junto. Eu saí de casa para não ver ele saindo. Mesmo ele tendo me traído, né? Porque foi a situação. Porque eu sabia que eu não ia aguentar ver ele saindo de casa. Então, eu tive medo, né, de não aguentar e retroceder. Então, eu saí para não ver. E fui buscar análise. Para poder tentar, né... Eu preciso encontrar uma solução para me romper definitivamente com essa situação. Quando eu dou as minhas palestras também, né... Um parênteses. Eu assisti muito o documentário da Whitney Houston. Não sei se vocês sabem, ela viveu um relacionamento bem abusivo e foi isso que levou à morte dela. Tanto ela como a Amy House, né? Que são mulheres grandiosas. Elas morreram pela droga, mas foi eles que levaram elas para droga. Na verdade, a maior dependência delas não era a droga, era eles. Da Amy Winehouse, eu vi. E fica claro no documentário. Amortecer, né, a dor que ela... Então, eu assistia muito o documentário da Whitney Houston com a Oprah, maravilhoso. E ela conta essa história. E eu pensava, né, eu sempre assistia e falava, nossa, eu não posso, porque eu vou morrer igual ela. Eu pensava assim comigo, sabe? Então, eu fui pra análise nesse desespero desse jeito. Tipo, eu não posso voltar com ele, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não posso. E eu fui. Para tentar entender por que eu não conseguia, por que aquilo era tão dolorido, né? Porque todas as vezes eu ia, ele me chamava e eu ia chorando, sabendo que eu deveria falar não, mas eu não conseguia falar não para ele. E fui fazendo análise, né? E eu achava que tinha a ver muito mais com o meu pai do que com a minha mãe, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? A Ellen falou dos padrões. A gente vê a nossa mãe nessa violência doméstica. Então, a gente acha que, eu cresci com o meu pai, né? Que é machista, né? Que também traz essa violência com a minha mãe. Então, é a figura masculina que eu tenho. Então, eu vou procurar essa figura masculina nos outros homens. Tem um pouco a ver? Tem. Mas, na análise, eu descobri que, na verdade, eu não conseguia romper com o meu ex, porque, na verdade, era romper com a minha mãe. Porque eu amava tanto a minha mãe, que lá no meu inconsciente... eu tinha que... negar o que ela faria. Não, eu tinha que traçar o mesmo caminho que ela.
Pro meu inconsciente, amar a minha mãe era traçar o mesmo caminho de vida. Não ir na contramão Não ir na contramão. Né? Dizer que você poderia seguir outros passos. Que eu poderia seguir outros passos, que eu poderia ter uma relação saudável. Então, daí eu entendi. Eu saí, assim, destruída da análise. Porque daí eu entendi o porquê que eu não conseguia romper. Porque, na verdade, era como eu ia romper com a minha mãe, romper com o amor da minha mãe. Então, você imagina você romper com o amor da sua mãe. Então, a hora que veio a luz, né? Porque daí a psicanálise, ela faz isso, né? Você traz a luz do que está acontecendo e daí você conversa consigo mesmo. Não é romper com a sua mãe, né? Você ama a sua mãe, sim, mas você vai seguir outros passos. Então, por isso que eu falo, eu tô contando isso agora, porque olha só, eu sou uma profissional, eu já era uma profissional de 10 anos, né? Que já lidava com essas situações. E eu tinha dificuldade, fui procurar ajuda, para mim foi muito difícil. Então, assim, tive muitas recaídas. Então, as mulheres vão ter recaídas. Sim. Eu passei muito preconceito de amigas, né? De estar, assim, com uma amiga minha no celular e elas, né? Não acredito, ele mandando mensagem para você e tirar o celular da minha mão. Já falei para você, você gosta mesmo, você gosta de ficar passando por isso. Então, acho que a gente... Isso, às vezes, vem até da família, né? Porque fala, mulher, ela já passou por isso e ela tá ali, às vezes, te julgando. Daí, você nunca vai encontrar, tipo, uma saída. Quero só reforçar que você falou, né? Perguntou pra ela como que ela busca ajuda, mas ela volta. Eu acredito que a pessoa que ajuda essa pessoa, né? Ou com um advogado, ou com uma ajuda, ou trazendo, às vezes, para casa. Eu já fiz isso com uma amiga, de ir buscar, carregar roupa, trazer criança, levar para minha casa. No dia seguinte, tava a pessoa lá. Eu acho que a pessoa não pode deixar de estender a mão, porque daí ela nunca vai pedir ajuda para ninguém mais, entendeu? É esse ponto que eu ia reforçar. Quem se dispõe a ajudar, continue se dispondo a ajudar. Sim. Seja essa referência que a pessoa que precisa de ajuda tem você. Então, se nesse momento, vou olhar para essa câmera, se nesse momento você é a pessoa que está ajudando alguém numa situação de violência doméstica, não abra mão de ser essa pessoa, por mais difícil que seja, por mais revoltante que às vezes seja, continue impulsionando essa pessoa a sair desse ciclo e se dispondo a ajudar, sendo casa, sendo abrigo, sendo mensagem, sendo a ligação de emergência. Continue, porque você realmente pode salvar uma vida, ainda que seja inúmeras vezes. Continue. Sim. E eu quero, pra gente finalizar, Tracy, a gente vai ter outros episódios, a gente conversou isso em off, porque é um assunto necessário e não dá pra gente falar em 1 hora tudo que é necessário, que é importante. Você falou da questão, muitas vezes, que a mulher ela precisa sair da cidade dela, trocar nome, trocar CPF. Essa violência que essa mulher sofreu, esse roubo da identidade dela, ela tá viva de carne e osso, mas por dentro ele já matou ela. Como o psicológico dessa mulher é trabalhado? Então, esse programa, ele traz todo o suporte psicológico, né? Porque eles fazem toda a leitura da história, né? Fazem a entrevista, né? A mulher, ela também não vai forçada, né? Porque ela é a família, né? Vai os filhos. Então, eles arrumam esse lugar e quando ela já chega com tudo pronto. Então, ela já chega com um psicólogo que vai atender já sabendo o que está acontecendo, a escola já sabendo das crianças. Então, é toda uma rede de apoio e proteção que quando essa mulher chega, ela já chega com a rede pronta, amarrada, né? Dizer para você que mesmo com todo esse programa muito amarrado, estruturado, é fácil, não é? Porque é o que você falou, ele já roubou. Porque ela teve que sair de perto de família, de perto de amigos. Deixou a vida dela pra Deixou trás, a vida, deixou uma história, né? E teve que mudar toda a vida dela. E eu já ouvi, né? Às vezes, por exemplo, não é nem a mulher, é algum dos filhos, pela idade e pelo vínculo que tem com o agressor, às vezes fica ali, né? É como se for, já tá treinado pelo agressor, dependendo do filho. Às vezes é um homem que fala do pai. Você nunca vai esquecer, né? É impossível. Então, a todo momento você está sendo ali lembrada, né? Revivendo o trauma, a dor. É uma busca diária ali por permanecer, por buscar e se reencontrar, né? Sim. E agora eu quero falar, se você é um homem
que está assistindo esse episódio, se esse episódio chegou até você, se você, infelizmente, tem traço, se você já cometeu violência contra a mulher, pense que você pode passar por um tratamento, né? Existe tratamento, existe acompanhamento, existe hoje programas que querem que você seja um homem saudável e que você possa sim se redimir, pedir desculpas e ser uma pessoa diferente e ajudar outros homens também a romper com esse ciclo. E se você é um homem que convive com mulheres, que tem filha, mãe, irmãs, que se preocupa, né, com a integridade física e moral das mulheres ao seu redor, compartilhe esse vídeo e troca a sua rede, troca o seu diálogo, não aceita fala machista, não aceite que homens diminuam mulheres, não seja esse elo que propaga as coisas que não são boas, as coisas ruins. Rompe, seja você, ainda que sozinho, o único a fazer essa diferença. Porque você veio de uma mulher, você sabe que a sua vida dependeu única e exclusivamente de uma mulher para que você esteja hoje aqui vivo, sadio e são. Ai, eu nem sei mais o que dizer, porque a gente fica tão triste, comovida, incrédula. E como eu disse, né? Eu falei isso nas redes sociais e vou dizer aqui. Marcela, mas você, como eu disse uma vez que eu queria sim fazer um movimento de trabalhar mais a consciência da importância que é falar da violência contra as mulheres, de ter programas, de propagar, de ser voz, de ser instrumento. E aí, a primeira pergunta que essa pessoa me fez foi: Marcela, mas você passou por violência doméstica? Você foi vítima? Você é vítima? Eu não preciso ser a vítima. Eu não quero ser a vítima. Eu não quero que as minhas mulheres, as pessoas ao meu redor, a minha família, sejam vítimas. E para isso, o que eu preciso? Fazer o movimento. Porque eu sei que tá batendo na porta. Tá aqui do lado, tá acontecendo. Então é isso. Mulheres, pensem. Vamos pensar em trazer mais esse assunto, a falar mais sobre esse assunto. Nós, né, hoje aqui temos o privilégio de falar, de poder expressar, de trazer conhecimento. Você que está assistindo tem o privilégio, mas inúmeras mulheres estão sendo caladas e silenciadas e mortas. E é isso que a gente não aceita, é isso que a gente não quer. Tracy, obrigada. Quero que você fale das suas redes sociais, que você queira divulgar e também falar da importância, né, das mulheres buscarem hoje, nesse momento, se for o caso, agora, como ela pede ajuda. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, porque, como a gente vem falando, é um tema muito importante, né? A gente está vivendo uma epidemia, né? A gente que trabalha com isso, a gente vê isso diariamente, né? Vocês estiveram lá, né, no grupo de mulheres, então vocês viram o quanto o impacto do trabalho é importante na vida dessas mulheres. Então, agradeço muito essa oportunidade. Quero divulgar, né, a nossa rede de proteção, falar para as mulheres que se você está passando por uma situação assim, né, ou se você tem dúvida, se você passa, a gente está à disposição. Só acessar o site da prefeitura, né, para ver o endereço, né, tem o CREAS 1, o CREAS 2, que fica aqui no centro de Taubaté. Tem mais de um CRAS nos bairros, né? Se você não tiver condições de vir até o centro, então você pode estar vendo qual CRAS, né? Se tem um CRAS perto da sua casa. A gente está à disposição para receber você, tirar sua dúvida, fazer um atendimento. Minha rede social também é @Tracy Pacheco, também pode me mandar mensagem se quiser tirar alguma dúvida. As mulheres têm que saber que elas têm, né, uma rede, né? A gente está à disposição. A gente está junto para que a gente faça esse movimento para minimizar essa situação e, se Deus quiser, um dia isso não aconteça mais. Sim. Nosso direct nas redes sociais também está à disposição, do TPM, nosso como pessoa, dentro do que a gente possa ajudar, mas entenda que ajuda tem e que você vai ser, sim, salva e excluída desse ciclo de violência. Basta que você abra a boca e faça o primeiro movimento. Sim. Salve você, a sua vida. Tracy, obrigada, muito obrigada por compartilhar, por trazer pra gente esse assunto, por se dispor a vir aqui contar tudo que é importante que a gente fale. Até o próximo episódio, gente. Tchauzinho.